E, gente, a porta é essa, pode chegar. Chega aí que tá começando o nosso programa para deixar sua tarde assim bem elétrica. Se liga que hoje é sexta-feira. Me diz, essa não é sexta-feira com cara de segunda-feira? Aumenta a música! Não combina com você. Pode até ir pro baile na TV. Baby doll de nylon não combina com você. Isso é um hit aqui no nosso Chega Aí. Fala sério. Faltava só Sérgio vir aqui dançar o break dele, mas ele já garantiu que semana que vem, vocês sabiam que Sérgio Murilo arrasa no break? É, meu filho, ele chama o break na hora do intervalo comercial, mas ele arrasa mesmo dançando o break. Semana que vem ele me garantiu que estaria aqui no programa dançando comigo. Enquanto não, solta o Baby doll de nylon, que a gente vai ficando por aqui no Baby doll de nylon. Isso é um hit, meu filho, isso é um clássico. Mas deixa eu falar pra você, você acha que essa sexta-feira não tem cara de segunda? É, porque aí vem um feriado na quinta. Olha, eu vejo se você concorda comigo. Quando o feriado for na quinta, devia emendar. Tô falando besteira? Você não acha? Quinta, engolir a sexta, e sábado, domingo, segunda-feira era um outro dia. Aí sim a semana começaria tudo certinho. Se você concorda comigo, você vai lá na nossa fanpage e curte. É, gostou? Vai lá dar uma acessada no www.facebook.com/programa.chegai. É, curte lá, gente, se você concorda comigo que deve virar uma lei de uma vez essa parada de emendar o feriado. Ia ser uma boa, eu ia adorar. Mas, bom, simbora, porque nessa sexta-feira nós preparamos muitas coisas boas pra você. Olha, aqui no nosso Chega Aí, você vai conferir a matéria que a gente gravou lá no Prêmio Carpe Diem, do nosso querido William Santos. Homenageou muita gente, inclusive a Carocha Produções foi homenageada. Eu fiquei muito feliz, muito grata. E você vai conferir outros homenageados e quem pintou por lá aqui no nosso Chega Aí. Além disso, você também aí de casa vai aprender, gente, como ter os cuidados certinhos com as flores. É porque cada flor é tipo mulher, né, gente? Cada uma tem um dengo diferente. Com a flor não é muito diferente, não. Você também vai poder conferir qual cuidado deve ter com cada uma, água, sol, sombra, tudo isso por lá, né, não, Hinaldo? Além disso, nós vamos começar o programa de hoje, na nossa sexta-feira, com o nosso Profile. Vai! Minha convidada de hoje é ela, bonitona, poderosa, Mônica Moreira Lima. Tudo Boa bom? tarde. Que mulher cheirosa. Chega aí. Quero que você fique aqui bem à vontade na nossa casa, no nosso sofá. Hoje nós vamos querer saber tudo de Mônica Moreira Lima. Detalhes tão pequenos de nós duas? Os pequenos e os grandes também. Posso mandar bala? Com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu arregaçar aqui as mangas. Mônica, você é jornalista, já com quase 30 anos de profissão, né? Eu queria que você me contasse, assim, um pouquinho da tua história. Como é que você começou a entrar nesse mundo do jornalismo? O que é que te fascinou e o que é que você esperava? Se é tudo isso que você esperava? Com certeza. Olha, eu já comecei no primeiro período da Universidade Federal do Maranhão. Quando eu entrei, coincidiu que estava inaugurando a rádio Universidade FM. Então, havia um teste para todos os alunos do curso de comunicação social, né, tanto publicidade quanto jornalismo. E aí eu fui fazer o teste sem grandes pretensões. Você já sabia que queria fazer jornalismo? É, eu já estava entrando no curso para ver se era realmente o que eu queria, né? 17 anos. E aí fiz o teste e passei. Foram selecionados 15 locutores e eu já fiquei trabalhando na Rádio Universidade FM e já tinha inclusive um salário, tinha uma bolsa pra gente, era bacana. Olha, que legal, Muito que legal. bacana. E paralelo a isso, eu fiz um teste também no Jornal Estado do Maranhão, que eu moro uma vida inteira, meu pai mora na Ponta da Areia, para mim era pertinho, fui lá, fiz um teste e fiquei também como repórter, né, durante algum tempo lá trabalhando. Na época era o Antônio Carlos Lima, o Pipoca, quem era o diretor de jornalismo lá do Jornal Estado do Maranhão, onde eu fiquei com foca, primeiro emprego. Inclusive, eu tô sabendo que ele é um estouro. Ai, que piada velha. Agora inteira, adoro ele, o Félix. Beijo, adoro todos eles. Agora, Mônica, e você logo que começou, no caso com esses dois trabalhos em rádio, já no jornal, você rapidamente teve a certeza que esse era o campo que você queria e essa era a profissão que você queria seguir? Com certeza, sempre fui assim muito despachada, muito irreverente, muito exibida, tudo a ver com você e com a nossa área. Então, já na época do Colégio Marista, onde eu estudei a vida inteira, fui amiga de sala, por exemplo, do Flávio Dino, que é candidato a governador em 2014, preside hoje a Embratu.
Tive na minha sala ao lado o filho do Jackson Lago, Igor, era também da minha sala. O filho do João Castelo, Joãozinho, também. Gente, Todos, essa sala eu vou te geração do contar, Colégio viu? Marista era. Eu quero entrevistar os professores de vocês. E já no Marista, eu saí em tudo que tinha na escola. Tinha desfile militar lá, 7 de setembro eu estava desfilando. Era daquela Maria Se tinha Aparecida. tambor de crioula, eu estava na primeira fila, abrindo o tambor. Tudo que tinha teatro, eu estava, concurso de redação eu ganhava, então eu estava em todas. Era atleta de natação, passava o dia na escola, né? Pela manhã eu estudava à tarde, eu nadava, saía de lá à noite. Então eu participava de tudo. E sempre gostei de estar na linha de frente, de estar dando entrevista, de estar, entendeu? Aparecendo teatro, tudo que aparecia, eu estava no meio realmente da comunicação. Então já era vocacionada a ser uma comunicadora. Não sei em que área ia atuar, entrei no jornalismo, comecei nessa área que eu estou falando, no jornal e em rádio, mas acabou um teste de TV ainda no Sistema Mirante, que ainda era na época afiliada do SBT. Nossa! O Rômulo Barbosa me viu passando no pátio e falou, você não quer fazer um teste para a TV? Estava a Dulce Brito na época como diretor, o Celso Borges, chefe de reportagem, e o Rômulo me descobriu passando. Simples assim. Fiz um Você teste. faz uma noção do gingado que Mônica vinha neste caminhar. Rômulo chamou a atenção dele e falou, você quer um teste? Eu falei, quero. E aí fiz o teste, a minha matéria de teste, que eu já fiz passagem e tudo, já fechou o telejornal da Mirante nesse dia à noite. Nossa! E já fui contratada também. Rápido assim. Não tive dificuldade nenhuma, não fui atrás de ninguém, assim, as coisas apareceram. Vieram no teu caminho, Exatamente, de e fato. fui ficando. Pra ti foi uma experiência muito boa, você, no caso, você já foi pela rádio, entrou no jornal e aí você já foi pra TV. A experiência da rua te fez bem? Você pôde explorar muito esse momento? Na rádio eu já fazia ao vivo, né? Então, para mim foi fácil. Quando disseram televisão ao vivo, você faz fácil. E fiz ao vivo tranquilamente, com um mês de TV, já fazia ao vivo tranquilamente. Aqui mesmo, nessa casa, Cidade Aberta, ficamos ao vivo aqui, né? Que era um programa de quase 2 horas sobre tudo. Programa que você chegava aqui e não sabia nem qual era a pauta. E Marco Antônio Vieira da Silva ia puxando os assuntos. Eu, Chico Viana, o Jamel Escalado, íamos entrando na onda dele. Depois o Moreira Serra Júnior também se somou à equipe. Então, eu sempre fiz muito ao vivo e fiquei muito à vontade. E realmente não tive nenhuma dúvida que a minha realização profissional é nessa área. E fiquei muito tempo aqui no Maranhão, depois fui para Brasília, trabalhei alguns anos lá, porque meu ex-marido é jornalista e sempre morou em Brasília, e acabei ficando com ele um tempo lá, onde ele permanece até hoje, é ex-marido, mas eu voltei para minha terra porque a saudade era muito grande. E como é que foi essa experiência lá? Essa vivência foi também muito positiva? Maravilhosa, porque eu trabalhei principalmente cobrindo o Congresso Nacional, eu trabalhava numa produtora, onde o cara era ligado ao grupo do Espiridião Amin em Santa Catarina e precisava de uma correspondente no Congresso Nacional para enviar matérias para a TV Barriga Verde em Santa Catarina. E me convidou, falei, faça um teste, se eles gostarem. E fiquei um tempo cobrindo lá a bancada de Santa Catarina. Tinha também um emprego lá no Grupo Correio Brasiliense, na emissora de TV do Grupo Correio Brasiliense lá, que era Diários Associados. E foi bacana. E em Brasília o bom é que se ganha dinheiro. Mas a saudade aqui dos amigos e da família e da ilha, desse calor humano. Foi isso que te fez regressar? Não tem preço, não tem preço. Foi exatamente isso. 2 filhas pequenas, né? E eu sozinha, né? Porque o marido trabalhava o dia inteiro. Então, aqui eu tinha todo um suporte familiar, outra coisa, né? Na A criação cidade das filhas, menor, né? E Tudo mais tudo, e a tranquilo. saudade mesmo dos irmãos, da convivência. É verdade. E eu falei, não, o casamento já não era essa bola toda, né? Falei, não, isso aqui não tá dando pra mim, não. Vou embora. E deixei o marido para trás de ir embora. Ele ainda veio para cá atrás de mim, ainda ficamos um tempo morando juntos aqui, mas não deu mais certo. E ele voltou a Brasília, está muito bem lá. Você chegou a casar outra vez? Não, fiquei casada durante 10 anos com o pai das minhas filhas, o Arthur Gondim, jornalista, né? Eu tenho com ele a Rafaela, que mora nos Estados Unidos, fazendo engenharia civil, e a Ludmila, que é psicóloga, está concluindo psicologia, estagiária no Ministério Público aqui, estadual. E tenho o Mateuzinho Caçula, de 9 anos, que o pai dele, eu sou mãe solteira, o pai dele é o Jorge Luiz, que é médico. Olha que bacana. Agora eu quero saber, quando é que veio a ideia de você escrever o Para Maiores de 18 centímetros? Na verdade, veio de uma entre-safra aí profissional. Eu tinha saído de uma emissora e estava desempregada, quer dizer, subempregada. Você fica fazendo coisas menores, enfim. Estava com uma renda pequena e precisava de dinheiro de imediato. E aí eu tinha um grande amigo, tenho o meu amigo Wilson Almeida, que disse, não, mãe, você traz o livro que a gente imprime aqui. Você não vai ter custo nenhum. E aí eu lancei sem pretensão, nunca imaginei que alguém ia comprar, né, um livro de bobagem, porque o livro são crônicas mesmo de humor. E é uma delícia! Que eu mandava e-mails, que eu mandava para os amigos. E aí compilei isso no livro, por sugestão do Fábio Panuzzo, que é da Band, que é grande amigo que eu deixei em Brasília, e do Papete também.
que dizia, Mônica, você tem que... Eu mandava os e-mails para ele. Mônica, você tem que mandar isso um livro aqui em São Paulo. E se você tá mandava o quê? louco De pra ler. brincadeira? Você... É por e-mail. Quando tinha uma coisa no fim de semana Gente. engraçada, eu escrevia alguma coisa contando o que tinha acontecido. Mandar pro meu irmão que mora fora, mandar pros amigos. E aí essas pessoas que liam, Adoravam, como o Papete, né? diziam, Mônica, aqui quando chega... Meus amigos todos, eu tenho que fazer cópia para todo mundo, é uma loucura. O Fábio Panos, Mônica, tuas crônicas rodam aqui, aqui toda a redação da Band. Então, bota isso no livro. E aí surgiu a ideia. E realmente o livro vendeu muito mais do que eu esperava. Paguei todas as contas, até que surgiram outros convites. E aí, financeiramente, tudo se normalizou. Foi uma necessidade Gente, que deu sério? certo. E olha que a gente achava que tinha sido um projeto muito bem pensado, Imagina, em uma semana eu replanejado. juntei tudo. E mandou brasa? E levei no Gente, simples Evilson. assim. A publicitária Mariana de Assis fez para mim uma capa toda rosa. O pessoal da equipe lá do Evilson Almeida usou um pouquinho mais da Imagine e botou outra coisa na capa, que acabou funcionando muito bem. E aí o livro vendeu muito. Ainda hoje vende bastante. Agora uma dúvida pessoal. São crônicas, mas tem uma pitada de realidade, ficção? Como é que é? A gente... Muita coisa eu escrevo na primeira pessoa, por estilo mesmo. Para mim é mais fácil, eu sou mais acostumada a escrever na primeira pessoa. Algumas coisas aconteceram com outras pessoas, que eu, logicamente, que tenho cuidado de tirar o nome, deixo no anonimato, troco os nomes. E claro que, como é humor, você acrescenta sempre o exagero próprio do humor. Mas a maioria, a base, são fatos reais. Fatos reais? Exatamente. Porque como você conta em primeira pessoa, a gente logo acha que são Se é histórias biografia, todas não. suas. Biografia até faria, mas daqui 20 anos, quem sabe? Deixa eu tiver mais um pouquinho de história, né? Tem muita coisa aí. Mas de alguma forma você sentiu que as pessoas não entenderam o fato daquela história não ser necessariamente com você e já olhava, meu Deus, Mônica, como é que ela revelou tudo isso? Teve Não, esse quem me tipo de conhece mesmo movimento? sabe que eu passo o dia inteiro. Os meninos aqui que todos trabalharam comigo aqui, Moisés, Gilberto, os meninos todos aqui me conhecem. E a gente sempre brincou muito. Inclusive, Cidade Aberta tinha muito isso. Né? Porque o Marquinhos provocava, o Chico Viana também. E a gente entrava na onda e se falava já de sexo nesse horário aqui nós estamos. Então, o pessoal já conhecia esse meu lado. Só que não conhecia no papel, né? E registro ali eterniza. Mas o povo conhecia a irreverência já daqui mesmo. Foi o programa que eu fiquei mais à vontade, que comecei a falar sobre tudo, foi aqui, Cidade Aberta. Que, aliás, todo mundo pede para esse programa voltar à grade. Até comentei isso com o Fica a Wilson Lima. dica, hashtag fica a dica, Cidade Aberta. verdade. Olha só. Fica aí a mensagem para os nossos diretores que É o pioneiro do gente. Saia Justa, né? Só que é o contrário. É Uma verdade. mulher e 3 homens. Mas é exatamente a mesma coisa. A pauta era da atualidade. O estilo e é não aquele. não tinha censura, né? Marquinhos falava de tudo. Política, sexo, sem nenhum tipo de censura. Hoje você está fazendo o quê profissionalmente? Eu trabalho de manhã na Rádio Capital, que é do grupo aqui, né? Do mesmo grupo aqui, da TV Cidade. Então lá eu tenho um programa junto com o Wilson Lima e com o José Machado, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Também tem o programa Biografia na Deluxe TV, que é na web, junto com o William Santos, que me convidou. Mônica, vamos fazer um programa junto de entrevista? Eu falei, vamos. Vamos lá. E juntamos, estamos lá na web e também esse programa passa lá no Rio Anil, né? Tem TVs espalhadas em todo o Shopping Rio Anil, que é um parceiro nosso. A programação passa lá direto. Tem uma assessoria também na Casa Civil, com o Luiz Fernando Moura da Silva, que é o chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Maranhão, e atua na comunicação com ele, com o Matias, com o Rildo, com a Corolzinha, com toda a equipe. Alguma coisa que você ainda não fez nesse campo profissional do jornalismo que te apetece? Olha, eu joguei nas 11, né? O que tem para fazer. Ainda não tem um blog, mas já tem um convite. O José Machado agora lançando seu blog, eu vou E escrever já que matérias você escreve tão bem, né? Se você consegue ali, pelo livro, a gente já adorou, já curtiu muito. E assim, quando eu terminava de ler uma, eu já queria ler a outra história e a outra. E eu fui até o final do livro assim, rapidamente. Então tem um livro novo pronto já. Sério? Que eu não lancei agora, porque meu pai era candidato à Academia Maranhense de Letras. Ele tem 9 livros lançados, 4 romances e tal. Eu estava esperando ele passar a eleição, tudo, para ver, né, se lança. Mas acredito que ainda esse ano sai o segundo livro. Olha, a gente Tá vai adorar. prontíssimo. Já vai lançar aqui junto com a gente. Tranquilo. Já está combinadíssimo. Tem esse mesmo viés ou você está dando uma outra pegada? Tem crônicas e tem um outro trecho que eu chamo de rapidinhas, que são textos mais curtos, como se fosse um haikai. Ai, que legal. Mônica, adorei conversar aqui com Prazer você. foi meu. Prazer Esse quase sexual bate-papo. falar com você. Você é maravilhosa. Que delícia. Olha, a gente se despede aqui do nosso primeiríssimo bloco, mas ainda tem muito mais chegar aí. Eu te espero já já.